Uma boa noite a todos. É com uma grande alegria e gratidão a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, pela oportunidade de aqui estarmos nessa noite reunidos, nesta casa de caridade. E eu sempre gosto de agradecer não só pela oportunidade de estarmos nesta casa, que considero uma casa de amor e que nos recebe sempre de braços abertos, que nos acolhe, nos envolve, e que eu sou muito grata por esta casa existir, mas também gosto de agradecer pela oportunidade que tenho de rever amigos e a oportunidade de conquistar novos amigos. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, Jesus. Gostaria de agradecer também à espiritualidade amiga, ao mentor desta casa, Índia Abre Caminho, à mentora deste trabalho, Índia Cheiro de Flor, e a todos os mentores que nos auxiliam e nos ajudam neste trabalho. Agradecer a presença dos médiuns, do palestrante, que nesta noite também está dedicando um pouco do seu tempo, da sua família, para aqui estar nesta noite. Muito obrigada, e eu convido a todos, os que estão presentes nesta casa, no Sejó, e os que estão nas suas casas, nas suas residências, a fazer neste momento a nossa prece de início. Pai nosso que estais em toda parte, santificado e glorificado seja, Senhor, seu santo e sagrado nome, em louvor de todas as criaturas, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão da mente e do corpo dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar a quem nos tem ofendido, através do esquecimento de todo o mal. Livra-nos, Senhor, das tentações e das maldades da nossa própria inferioridade, e do mal que reside em nós mesmos, livrando-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e um bom trabalho para todos nós. E hoje para nós do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dar de graça o que de graça receber, dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos, e por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo porque nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Boa noite. E hoje estamos recebendo, pela primeira vez aos sábados, nosso amigo Jesualdo. Ele já veio às quartas-feiras e vai falar para nós sobre a caridade segundo Jesus. Vamos envolvê-lo com muito carinho. Queridas irmãs e queridos irmãos de ideal espírita, que Deus, nosso Pai, fonte inexaurível de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Morava em Tiro, uma cidade que ficava às margens do mar Mediterrâneo, na antiga Fenícia, um rico mercador israelense, muito conhecido pelos seus irmãos de raça, pela grande fé que nutria em Deus. Chamava-se Abisalão e era natural da Terúlia, na Galileia. E embora Abisalão professasse a fé mosaica, ele foi um dos primeiros homens daquela época a acreditar que Jesus era o Messias, que Jesus era o enviado de Deus para salvar a humanidade. E o sonho de Abisalão era se encontrar com o Divino Mestre, pelos lugares por onde ele andava a vender suas mercadorias. Mas Abisalão não queria parar suas atividades
para se dedicar à procura do mestre. Não, ele queria se encontrar com o mestre casualmente, pelos lugares por onde ele andava. Mas não estava tendo sorte, porquanto Jesus andava muito. Quando Absalão estava em Betânia, Jesus se encontrava pelas bandas da Samaria. Quando ele se deslocava para Samaria, Jesus já estava em Jericó. E ele não estava tendo sorte de encontrar-se com Jesus. Um dia, voltando de uma de suas viagens, eis que Absalão foi acometido de uma grande virose, muito comum naquela época, que o prostrou enfermo em um leito de dor. E ele lamentava-se: se eu não encontrei Jesus quando eu andava com saúde, imagine agora preso em um leito de dor. Absalão era um homem de muita fé em Deus. E todas as noites ele dirigia suas orações ao alto, ao Deus de sua crença mosaica, antes de dormir. Em uma dessas noites, ao deitar-se depois das suas orações, eis que Absalão foi acometido de um fenômeno que nós espíritas chamamos de bicorporeidade ou desdobramento. Seu corpo fica no catre e ele sai. E agora ele se encontra aos pés de uma montanha, onde mais ou menos 4.000 pessoas se acotovelam e se empurram para chegar perto de Jesus, que está no cume. E ele está no meio daquela pebre, daquela gente, homens leprosos, mulheres da vida que não têm maridos e que pertencem a qualquer um, crianças desnudas, enfermos de toda sorte. Ele torce o nariz, mas está no meio daquele povo que o empurra, mais ou menos como o metrô em horário de pico em São Paulo. Você entra sem querer. E sem querer, Absalão se encontra agora na frente do Divino Mestre. Ele pode até tocá-lo com as mãos, se estender, mas ele não ousa. Aproveita a oportunidade e pede que Jesus o cure, pois ele sabe que Jesus é o Messias e tem a capacidade de curar. Jesus olha para ele e fala: Absalão, se me encontrares pelos caminhos por onde eu ando, eu te curarei. Mas como, mestre, eu me encontro enfermo? Jesus fala: se você não me encontrar pelos lugares por onde ando, Absalão, eu te procurarei e te curarei. Absalão retorna ao corpo físico e se sente acometido de um sentimento de paz indescritível, uma paz como ele nunca houvera sentido antes, e o seu quarto está nimbado de uma luz diferente. Aos poucos a luz se dissipa, mas aquela sensação de paz permanece. Ele então chama os seus 3 filhos homens, conta-lhes o sonho que tiveram, o desdobramento, e pede-lhes que saiam cada um em uma direção, e o que encontrar Jesus, tragam-no, para que ele me cure. Os 3 filhos saem, e ele resta a esperança de um deles trazer Jesus. Depois de alguns dias de espera, chega o primeiro dos filhos com uma notícia não muito boa: pai, eu andei por todas as plagas de Israel e não encontrei Jesus. Mas ao me aproximar agora da nossa herdade, eis que se aproxima de mim, pai, um leproso. Que doença repugnante, pai. Ele me viu perguntar sobre Jesus a alguém e se aproxima de mim dizendo saber onde está Jesus, pai. Ah, mas eu me afastei. Que doença terrível e contagiosa. Fiz mal, pai? Não, filho, fizeste bem. Vai te banhar para te limpar das impurezas que por acaso ou porventura ficou no ar. Batem à porta e um dos criados fala: Absalão, tem um leproso à porta e diz saber onde está Jesus e vem te revelar o endereço. Mandem-no embora, um homem desse não pode saber onde está Jesus. E não deixem que nem os cães se aproximem dele, porquanto essa doença é terrível. E assim é feito. Depois de alguns dias chega o segundo filho com a mesma notícia: pai, não encontrei Jesus. Andei por todos os lugares, mas não o encontrei. Aquele homem anda muito, pai. É um verdadeiro peregrino do amor. Mas ao me aproximar aqui da nossa fazenda, eis que se aproxima de mim, pai, um menino maltrapilho desses salteadores de beira de estrada, que hoje nós chamaríamos de trombadinha. Mas era salteador de beira de estrada. Se aproxima de mim dizendo saber onde está Jesus, pai, mas de certo queria roubar-me. Me afastei dele, fiz mal? Não, filho, fizeste bem. Uma criança dessa não pode saber onde está Jesus e certamente queria te roubar. Vai tomar teu banho e descansar da viagem, filho. Batem à porta e os empregados falam: Absalão, tem um menino à porta, dizendo saber onde encontrar Jesus e vem te revelar. Dei um pão qualquer a ele
e mandem-no embora. Um menino desse não pode saber onde está Jesus. E assim é feito. Resta agora a esperança em Davi, o seu primogênito, e depois de alguns dias volte e fala: pai, aquele homem anda muito, mas por onde ele passa, ele deixa um rastro de luz, mas não para. Eu ia para Samaria, onde ele se encontrava, mas daí ele já estava em Jericó, eu estava em Jericó, ele ia para Jerusalém, e aí eu não o encontrei, pai. Mas eis que ao me aproximar daqui, pai, ousa se aproximar de mim, Jonas, o cananeu, nosso inimigo número 1, o inimigo número 1 da nossa família, pai. Ousou se aproximar de mim, mas eu tive que me conter, pai, para não cortar-lhe com a minha adaga. Que ousadia! Fiz mal? Não, fizeste bem, filho. Não se deve perdoar um inimigo. E Jonas, o cananeu, nos fez muito mal no passado. Batem à porta e os criados falam a Absalão: Jonas, o cananeu, está à porta. E diz saber-te enfermo e vem te pedir perdão pelo mal que te fez no passado. Absalão então fica rubro de ódio. Como ele ousou, e tenta se erguer e quase cai, é amparado por um dos filhos, e mandem-no embora antes que o matemos. E assim é feito. Absalão definha cada vez mais, e não tem jeito, ele desencarna. E se encontra agora em um lugar pantanoso, trevoso, fétido. E quem assistiu o filme Nosso Lar sabe do que eu estou falando. É o umbral dos espíritas. É o purgatório dos católicos, mas só muda o nome, meus amados, porque o lugar existe e é o mesmo. A diferença é que nós espíritas sabemos que é passageiro, transitório, enquanto a teologia acredita em um sofrimento eterno. E Absalão agora se encontra ali, naquele terrível sofrimento. E ele era um homem de fé, eu disse, não é? Ele orava todos os dias. E tinha muita fé em Deus, e acreditava que Jesus era o Messias, e se encontrava ali. E aqui eu quero abrir um parênteses para explicar para vocês uma coisa que talvez vocês nunca ouviram de um púlpito espírita. A fé, ela não é importante para Deus. Deus não está nem aí para quem acreditam ou não nele, porque Ele é. Acreditando ou não em Deus, Deus é. Ele disse a Moisés: diga ao faraó que eu sou, estou te mandando. Querer que acreditem ou não nele é Gesualdo, porque isso é fruto da vaidade humana, de querer ser acreditado. Mas Deus não, Deus é o absoluto. Então, Deus não se importa com quem acredita ou não nele, porque Ele é e nos ama a todos. De ateus a crente, Deus ama a todos sem distinção. Mas, se a fé não é importante para Deus, meus amados, a fé é extremamente importante para quem a tem. E eu tenho pena das pessoas que não têm fé, porque não têm entusiasmo, porque não têm perspectiva de futuro, esperança, consolação. Por isso que Jesus reclamava tanto da pouca fé dos discípulos. Ó homens de pouca fé, até quando eu vou estar convosco? Lembram que ele falava assim? Então Jesus condenava a pouca fé dos discípulos e queria que a fé dos discípulos aumentassem. Eu já ouvi muita gente pegando a letra que mata, esquecendo-se do Espírito que vivifica, de tantas traduções que a Bíblia já passou. Está escrito assim mesmo, mas não é dessa forma. E Jesus disse-nos que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, lembra? Seríamos capazes de remover montanhas. Mas Jesus não disse isso. Porque o grão de mostarda é o menor grão que existe. E ele condenava a pouca fé. Jamais Jesus diria: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas pelas traduções ficou assim. Jesus disse-nos: se tiverdes fé como um grão de mostarda. É diferente. Porque embora seja o menor grão que existe, tem todas as potencialidades internas de se transformar numa grande árvore. É uma das maiores árvores que existe, é a mostarda. Então não é do tamanho de um grão de mostarda, mas como um grão de mostarda, com todas as potencialidades de crescer. E Tiago, em sua epístola, fala-nos que a fé sem obras é morta, não é isso? A fé sem obras é morta, é inoperante, e ainda nos faz um desafio, Tiago, em sua epístola universal. Mostre-me a sua fé sem obras.
porque eu com as minhas obras mostrarei minha fé. Olha que lindo. Então a fé não é importante para Deus, mas é extremamente importante para quem a tem, porque a fé é uma mola que nos impulsiona para frente e para o alto. Fecha parênteses. E agora Absalão sofria naquele lugar fétido e reclamava para si mesmo que Jesus não cumpriu a sua palavra, quando uma estrela distante se aproxima daquele lugar escuro, iluminando aquele ambiente com a sua luz divina. E ele ouve uma voz que lhe pergunta o que quer. Ele pergunta quem é, e a voz lhe diz: eu sou Jesus. E Absalão fala: ó mestre, eu fui um dos primeiros a acreditar em ti, e tu prometeste que iria em casa me curar se eu não te encontrasse pelos caminhos por onde andava, e tu não fostes. Ah, Absalão, eu estive 3 vezes à tua porta, mas tu não me recebestes. Quando, mestre? Primeiro, Absalão, me aproximei na figura de um leproso, e você não me recebeu, mas eu entendi, porquanto a doença é muito estigmatizante. Te perdoei, e me apresentei novamente na tua porta na figura de um menino maltrapilho, porém cheio de saúde, e mesmo assim você me renegou. Mas eu te perdoei novamente, Absalão, e me aproximei novamente da tua porta na figura de Jonas, o teu inimigo, para pedir perdão, mas você não me recebeu. Ó mestre, diz Absalão, como eu poderia te reconhecer nestas 3 figuras? Na figura de um leproso, na figura de um menino maltrapilho e na figura do meu pior inimigo, mestre. Como? E a voz lhe diz: ah, Absalão, se tivesses obedecido ao meu principal mandamento, tu terias me reconhecido neles. Qual é o teu principal mandamento, mestre? Amar ao próximo como se fora você mesmo. Se tivesses cumprido este mandamento, Absalão, terias me reconhecido no próximo. Absalão então cai genuflexo, de joelhos, e aquela luz se afasta novamente, e aqueles sofredores ficam ali entregues à própria sorte. Meus amados, eu tenho uma notícia não muito boa para lhes dar. Quase todos nós, a maioria de nós, vamos passar por algum sofrimento desse tipo ao desencarnarmos. Porque a maioria de nós não cumprimos fielmente esse principal mandamento do Cristo, que é amar ao próximo como se fora a nós mesmos. Infelizmente. Infelizmente. Mas eu disse a maioria, não disse? Eu disse muitos de nós, eu não disse todos. Porque alguns são exceção dessa regra. E alguns não passam por sofrimento algum depois que desencarnam, porque cumpriram ou cumprem fielmente esse preceito cristão. Lembram de Violetas na Janela, Patrícia? Que já desperta numa colônia espiritual e recebe as violetas que a sua mãe lhe manda da janela. Não passou por sofrimento algum e tantos outros. Mas eu quero lhes lembrar de um, que todos vocês já ouviram falar muito dele. O desencarne de um justo, que também não passou por sofrimento algum no desencarne, porque amou como se deve amar. Doutor Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, que tem uma afinidade mediúnica muito estreita com Divaldo Franco. E um dia Divaldo pergunta: doutor Bezerra, qual foi a sua maior alegria no mundo espiritual? Ele fala: ah, Divaldo, a minha maior alegria foi no dia que eu desencarnei e despertei acordado por Celina, enviada de Maria, que ele era muito devoto e a chamava sempre de Mãe Santíssima, que me acorda no meu quarto humilde da minha pobre residência. Ouviram o que eu falei? Quarto humilde da minha pobre residência. Escritor, médico, deputado federal. Precisa falar mais alguma coisa desse homem? Quarto humilde da pobre residência. E ela me acorda e fala: Bezerra, Maria manda te dizer que já te encontras no mundo espiritual. Desperta para ser feliz, Bezerra. Ah, Divaldo, que alegria! Porque o meu quarto estava cheio de amigos, parentes e não parentes, espíritas e não espíritas, que haviam me antecipado na grande viagem. Estavam ali me dando boas-vindas. Eu fiquei tão feliz em revê-los, Divaldo. Que alegria! Mas eu ouvi barulhos lá fora e perguntei para Celina: que barulho é esse?
ela se aproximou da vidraça e disse: vem você mesmo, Bezerra. E eu fui. E da vidraça eu vi uma multidão de espíritos que cantavam em minha homenagem hosanas e me recepcionava, me desejando boas-vindas. Que eu fiquei tão feliz, Divaldo, mas eu não reconheci ninguém. E perguntei para Celina: quem são, Celina? Não reconheço ninguém. São aqueles, Bezerra, a quem tu amastes, sem sequer perguntar-lhes o nome. Nunca te importaste em saber quem eram. Por isso que agora você não reconhece ninguém, mas tu amastes. Olha aquela, Bezerra. Aquela que você subiu o monte do Rio de Janeiro, os morros, cheio de lama num dia de chuva, deixando seu próprio filho em casa, entregue à sua esposa, e subiu o morro para salvar o filho dela. Olha ela lá. Aquela outra, Bezerra, olha lá. Aquela que você tirou o anel de formatura e deu para que ela comprasse remédio, vendesse e comprasse remédio para o filho. Então são aqueles que você amou sem distinção, amou de graça, amou por amar. Por isso que você não reconhece ninguém. Nunca se importou em conhecê-los, em saber sequer o nome, apenas amou, são eles. Foi essa, Divaldo, a minha maior alegria no dia que eu desencarnei. Meus amados, principalmente nós espíritas, negligenciamos a existência e a encarnação na Terra. Porque sabemos que o céu e o inferno são estados de consciência. É mesmo. E muitos de nós deixamos para a próxima encarnação a transformação e a procura ao espiritual, não é isso? Na próxima encarnação me preocupo com isso. Cuidado! Que o mundo passa por uma transformação, estamos num período de transição planetária e pode ser que não reencarnemos na Terra, mas em um planeta inferior, como aconteceu com Capela naquela época distante. E alguns capelinhos vieram para a Terra, que na época era um planeta primitivo, para sofrer. E nós não sabemos se vamos ter tempo de mudança nessa existência ainda, porque o próximo minuto é uma incógnita. Bezerra nos fala que o maior sofrimento de quem desencarna é a percepção do tempo perdido. E quando desencarnamos, quase todos nós pronunciamos a mesma frase. E esta frase vem carregada de uma angústia terrível, de um sofrimento tenebroso, porque ela vem acompanhada de angústia e de pesar. A maioria de nós a pronunciaremos, que é: o que foi que eu fiz da minha vida? Perceberam que o verbo está no passado? Não tem mais jeito, eu já desencarnei, agora o verbo tem que estar no passado. O que foi que eu fiz da minha vida? Mas se eu pronunciar essa frase agora, o verbo fica no presente. O que eu estou fazendo da minha vida? Significa que eu posso mudar. Enquanto eu respiro, eu estou entre os vivos da terra e eu posso mudar agora, nesse momento, porque o reino dos céus é dentro de mim. É um estado de consciência segundo Jesus. Mas eu preciso despertar a consciência para isso. Meu amigo Aguinaldo Paviani tem um livro cujo título é Não Há Mais Tempo. Que já estamos num período de transição e para muitos não vai haver tempo de mudança, não. Eu não sei se eu vou chegar na minha casa hoje. Vocês têm essa certeza? Não temos. Temos a certeza que nesse momento estamos aqui. E esse é um instante que nunca mais vai se repetir. Posso até voltar aqui, falar do mesmo tema, vocês voltarem e se sentarem nos mesmos lugares, mas vai ser diferente. Por causa da mudança de Heráclito, tudo é mudança no universo e sempre vai ser diferente. Viver é aproveitar cada instante como um milagre que não poderá ser repetido. Aquele médico procura o seu paciente de família. Era o médico de família, que todos o conheciam há muitos anos, e ele, esbaforido, encontra o seu paciente na rua e fala: ainda bem que eu te encontrei. Eu tenho 2 notícias para te dar, baseado nos seus exames. Uma é ruim e a outra é pior ainda. Qual que você quer ouvir primeiro? Doutor, uma ruim e a outra pior ainda. Conte a ruim primeiro, vai. A ruim, meu filho, é que pelos seus exames você só tem 24 horas de vida. Ô, doutor, e pode ter alguma coisa pior do que isso? Eu estou te procurando desde ontem para te dar essa notícia. O que é que a gente aprende com isso? Que não há nada pior que não possa piorar. Mas tem outro lado. Não há nada tão bom ou melhor que não possa melhorar.
Porque o bom é sempre inimigo do melhor. Então estamos aqui, estamos respirando e podemos praticar esse preceito cristão que é amar ao próximo como se for a mim mesmo. Porque não adianta eu dizer que amo a Deus. João, o apóstolo amado, em sua epístola ele fala que nós somos mentirosos. Ele usa a palavra mentiroso. Como você diz que ama a Deus que você não vê e não ama ao próximo que você vê? E me chama de mentiroso. Então o próximo é sempre a ponte que me liga a Deus. Deus não se manifesta na terra porque ele é imaterial. Não dá para pesquisar Deus em laboratório. Deus difere de tudo que é matéria. Mas como é que Deus atua na terra? Através do homem. Como é que Deus atua no universo? Através dos espíritos puros. É assim que Deus age. Deus ajudou o caído da estrada, assaltado e machucado através do samaritano. O samaritano foi instrumento de Deus, é assim que Deus atua na terra. Por isso que Francisco de Assis pede-nos que sejamos instrumentos do amor de Deus. Instrumentos da paz de Deus. Nós somos co-criadores com Deus, porque somos o ápice da criação divina. Tem muita gente que está esperando a vinda do Cristo. Não tem? Não tem religiões, até o Espiritismo também está esperando a vinda de Cristo, não tem? Tem. Até os judeus que não acreditaram que Jesus era o enviado daquela oportunidade, esperam o Salvador até os dias de hoje. Só que a primeira revelação veio através de Moisés, a segunda através do próprio Jesus, e a terceira revelação é a diferença das duas primeiras, porque vem na universalidade dos Espíritos. Aí nós encontramos em Mateus 25 a seguinte profecia de Jesus. Vejam, quando o Filho, Mateus 25, confiram em casa, quando o Filho do Homem voltar na sua glória, observe o nome, na sua glória, está escrito assim, quando o Filho do Homem, que era ele, voltar na sua glória, rodeado de anjos, reunirá todas as nações à sua frente e separará os bodes das ovelhas. Os bodes à esquerda, as ovelhas à direita, e dirá às ovelhas: entrem para o regaço do meu Pai e sejam felizes. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu tive frio e me agasalhastes, eu fui forasteiro, enfermo e me recebestes bem, eu tive preso e me visitastes. Quando, mestre, fizemos isto a ti? Quando fizeste a qualquer um dos pequeninos, foi a mim que fizeste. Lembra? Está escrito isso. Entrem e sejam felizes. E direi para os da esquerda: afaste-se de mim, eu não os conheço. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, tive frio e não me agasalhaste, fui forasteiro e não me recebestes bem, estive preso e enfermo e não me visitastes. Quando, mestre? Eles perguntarão, e eu direi: quando deixaste de fazer a qualquer um dos pequeninos, foi a mim que fizestes. O que é que Jesus nos ensina aí, meus amados? A prática da caridade, não é isso? Dá de comer a quem tem fome, água a quem tem sede, vestir a quem tem frio. Não é caridade isso? Então Jesus nos ensina a caridade. Quando o Filho do Homem voltar aonde? Na sua glória. O que é isso? Desencarnado. Na sua glória significa que ele vem da glória espiritual. Arrodeado de quê? De anjos. E quando isso aconteceu? Já aconteceu. No advento do Espiritismo. Onde Jesus agora se reconhece como o Espírito de verdade. Arrodeado da falange do Espírito de verdade que assinaram os prolegômenos do livro dos Espíritos. E são esses anjos que vieram com ele. Jesus já veio, a transição já começou, não se sabe até quando, mas o planeta vai ser de regeneração. Então a transição já está acontecendo, a separação do joio e do trigo já está acontecendo. Divaldo fala que já tem gente desencarnando e não vão mais reencarnar na Terra. Então esses anjos são os espíritos da purificação, da falange do Espírito de verdade, que Jesus assina no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as comunicações assinadas pelo Espírito de verdade é Jesus. Confiram pelas palavras. Tem uma comunicação que ele fala: venho como outrora, entre as ovelhas desgarradas de Israel, trazer a luz e dissipar as trevas. Ora, quem veio outrora entre as ovelhas desgarradas de Israel? Não foi Jesus? Venho como outrora, entre as ovelhas desgarradas de Israel, trazer a luz e dissipar as trevas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. E eu me pergunto,
Por que nessa ordem? Amai-vos, eis o primeiro, instruí-vos, eis o segundo. Meus amados, a instrução galopa na frente do amor. Nós precisamos cultivar mais o amor em nós mesmos. Porque ninguém segura mais a tecnologia ou o progresso intelectual da humanidade. É uma bola de neve que cresce a nossa revelia. Mas precisamos amar. Por isso que é amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. E o que é que Jesus nos ensina nessa passagem profética, que Ele virá na sua glória, nos ensina a caridade. E qual é a bandeira do Espiritismo, meus amados? Não é fora da caridade não há salvação? Fora da caridade não é fora do Espiritismo, é fora da caridade, não importa a religião. Mas qual é o modelo que devemos seguir? Questão 625 do livro. Quando Kardec pergunta qual é o modelo, a resposta é a mais curta da codificação: Jesus. O modelo e guia da humanidade é Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo de Deus. É o modelo e guia. Modelo não é para ser imitado? Guia não é para ser seguido? Então devemos imitar e seguir. Aí sim podemos nos considerar cristãos. Porque dizer cristão é fácil. Ser espírita é fácil dizer que eu sou. Quero ver é praticar os preceitos. É seguir os exemplos. É muito fácil dizer. Jesus mesmo falou, nem todos aqueles que gritam Senhor, Senhor será salvo, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Não disse isso? Então não é fácil ser cristão, meus amados. É a porta estreita. É o fio da navalha. É difícil permanecer nele. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Ele não disse entrai. Ele disse esforçai-vos para entrar. Porque muitos tentarão e não poderão. Então a doutrina do Cristo, o Espiritismo é a porta estreita, que cabe a nós mesmos, cada um, nos esforçar para entrar. Ora, mas se Jesus é um modelo e fora da caridade não há salvação, Kardec se preocupou com isso. E na questão 886 do livro, já na quarta parte, Esperanças e Consolações, que o livro é dividido em 4 partes, e de cada uma dessas partes saiu um livro básico, Kardec pergunta: qual é o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Porque se Jesus é um modelo, e se fora da caridade não há salvação é a bandeira nossa, qual é o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Porque muita gente pensa que caridade é dar esmola. É também uma pequena parte, uma pequena fração da caridade. Mas qual é o sentido da palavra como entendia Jesus? E a resposta é: vejam o que é caridade. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É só isso. E fora disso não há salvação. Esse é o sentido da palavra caridade, como diz, benevolência para com todos, primeira parte. Aí entra a esmola. Quem está com fome não quer saber de palavras, quer saber de pão, não é isso? Quem está com frio quer saber de vestir, não quer saber de palavras. Então, um pão, a caridade material, aí entra na benevolência para com todos, mas não é só isso. Tem gente que dá o que sobra. E um dia eu vi um especialista perguntando para a âncora do jornal, do programa de entrevista: você é boa? Ela disse: sou. Por quê? Porque eu pago bem meus funcionários, assisto instituições carentes, filantrópicas. Ele olhou para ela e disse: você já deu alguma coisa que te fizesse falta? Ela pensou e disse: não. Então você não é uma pessoa verdadeiramente boa. Você só dá o que sobra. Já te deu alguma coisa que te fez falta, como o óbolo da viúva? Lembram? No gasofilácio, todo mundo colocava as oferendas, bastante dinheiro. Aí chegou uma pobre viúva, tira 2 moedinhas e coloca lá no gasofilácio. E os discípulos de Jesus vendo aquilo. Quando Jesus fala para eles: essa mulher deu mais que os outros. Como, mestre? Ela deu tudo que tinha. Vai fazer falta. Então as pessoas dão às vezes o que sobra. O delegado fala para aquele homem morador de rua: você é um ingrato. Na delegacia: você é um ingrato. Aquele homem te deu um pão e você jogou uma pedra na vidraça da casa dele. Não foi pedra, doutor, foi o pão que ele me deu. Imagine que pão foi aquele, né? E as pessoas pensam que isso é caridade. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias. Porque eu tenho que aceitar vocês como vocês são, não como eu gostaria que fosse. Aceitar minha esposa como ela é, e não como eu gostaria que fosse. Não é assim que eu tenho que me aceitar. Eu não tenho que ser indulgente com as minhas imperfeições, mas com as dos outros. Porque eu tenho as minhas a serem vencidas. Então, se eu começar a olhar os defeitos que vocês têm, não vou amá-los.
Se vocês começarem a ver os meus defeitos, vocês não vão me amar, porque ninguém gosta do que não é bom, não é isso? Então o segredo é olhar as virtudes que vocês já têm, que vocês olhem um pouco de virtudes que eu já desenvolvi e olhemos cada um para as nossas imperfeições, para vencê-las. Esse é o segredo, a indulgência. Mas parece que é da natureza humana ver o defeito do outro e não o próprio. É impressionante. Não é? Parece que a gente gosta de ver o defeito do outro. Eu sou o centro do universo, os outros que têm defeitos. 3 mulheres já de idade tomavam chá da tarde juntas, às vezes na casa de uma, às vezes na casa da outra. E uma dessas tardes, uma delas disse assim: estou preocupada comigo. As outras 2 disseram: por quê? Porque ontem eu estava com a vassoura no meio da casa, eu não sabia se eu ia começar a varrer a casa ou se ia terminar. E quando a gente fala uma mazela, alguma coisa que é ruim, abre coragem para que o outro fale também. Por isso que as reuniões de terapia de grupo funcionam. Aí a outra criou coragem e disse: eu também estou preocupada comigo. As outras 2 falaram: por quê? Ela disse: porque ontem eu estava de camisola perto da cama e eu não sabia se eu ia deitar ou se tinha levantado. Aí a dona da casa disse: nossa, vocês estão esclerosadas mesmo, hein? Ainda bem que eu não estou igual vocês, isola. E bateu na madeira 3 vezes e ato contínuo falou: peraí que eu vou ver quem está batendo na porta. Quem estava pior? A dona da casa, mas é mais fácil ver o erro dos outros. Quando eu aponto um dedo, eu tenho 3 apontando para mim. E se eu vejo um defeito no meu semelhante, sabe por que eu vejo? Porque eu tenho. Houve a identificação. A psicologia chama isso de projeção. Eu projeto para o outro aquilo que eu tenho. Então é melhor se eu ver um erro no outro que eu olhe para mim e descubra algo até pior. Isso é indulgência. E perdão das ofensas. Quem perdoa? Quem perdoa se liberta. Aquele que fez o mal e foi perdoado não o exima de culpa, não. Ele vai responder ainda perante as leis de Deus. O perdão só favorece quem perdoa. Por isso que Jesus foi um terapeuta por excelência. E eu escrevi no meu livro: pergunta Pedro a Jesus dúvidas do seu coração. Se contra minha pessoa errar constante um irmão, quantas vezes, meu Senhor, eu devo usar o perdão? Se alguém me magoar e maltratar no dia a dia, como devo proceder diante da covardia? Perdoá-lo 7 vezes com amor e empatia? Com muito amor no olhar, Jesus responde e repete que o perdão puro e sincero, muita luz ele reflete. Portanto, perdoe não 7, mas 70 vezes 7. Quantas vezes forem necessárias? A mulher chega para o Chico e fala: Chico, eu já perdoei meu marido 490 vezes. 7 vezes 70. Minha filha, Emmanuel está me dizendo aqui que é 70 vezes 7 cada ofensa. É quantas vezes forem necessárias, é difícil. Porque a doutrina do Cristo, como eu disse, é difícil, é a porta estreita. Amar minha esposa é fácil, amar vocês aqui dentro é fácil. Quero ver amar ao inimigo, porque essa é a proposta cristã, amar ao inimigo. Porque amar quem é meu amigo é fácil. Não é fácil perdoar, mas é um dos pilares da caridade: benevolência, indulgência e perdão. Tão difícil. Aquele pastor falou para a assembleia cheia na igreja: quem aqui é capaz de perdoar ao inimigo? Todo mundo levantou a mão, menos um senhor de 80 e poucos anos lá atrás. Quando baixaram as mãos, ele falou: o senhor aí atrás não levantou a mão por quê? Não é capaz de perdoar ao inimigo? E aquele senhor muito velho disse assim: é porque eu não tenho inimigos. Nossa, que lindo! Vem até aqui à frente, Senhor, e explique para essa assembleia como é que chega-se no alto dos 80 e poucos anos sem ter inimigos. Queremos aprender. Venha, fale-nos. E ele vem até aqui à frente e fala para todo mundo: eu não tenho inimigos, porque graças a Deus já morreram todos. É difícil perdoar, porque quem perdoa se liberta, corta aquele elo de ressentimento, de mágoa, de peso, de ódio que carregou. Então o perdão só favorece quem perdoa de coração. Benevolência, indulgência e perdão. Eu escrevi um livro que eu termino cada capítulo é distinto, é um tema diferente, com uma poesia minha sobre o tema que eu desenvolvi no capítulo. E eu escrevi um capítulo cujo título é Ser Cristão. Ser Cristão. Eu estava terminando o capítulo um domingo à tarde, quando minha esposa terminava o almoço de domingo. Eu estava no meu quarto sozinho. E faltava poesia, ser cristão, para que eu terminasse o meu propósito que eu tinha de cada final de capítulo escrever. Estava difícil. E aí eu lembrei de Eurípides Bassanufo, que eu sou fã até a morte. Aquele que mudou um estado de coisas na região de Sacramento, em Minas Gerais.
que desencarnou aos 38 anos de idade, porque não precisava de muito para nos ensinar a amar. Ele escreveu Ser Espírita. E eu fiquei pensando, por que será que Euripides não escreveu Ser Cristão, né? E alcançar mais gente? Nós espíritas somos tão poucos no planeta, né? Cristãos são muitos. E nós espíritas somos cristãos também. Por que será que ele não escreveu Ser Cristão? Ele escreveu Ser Espírita. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem, é ensinar ao que erra e nos atrasos da terra não fazer mal a ninguém, é ter sempre por divisa tudo que é nobre e suaviza a dor, o pranto e a aflição, e fazendo a caridade evitar a orfandade e o abismo da perdição, é perdoar a injúria e amenizar a penúria de quem já nem tem o pão, é se tornar complacente ao inimigo indolente, tendo por lema o perdão. É em Deus ter sempre a crença profunda, sincera, imensa, consubstanciada na fé e guardar bem na memória os bons conselhos e a glória de Jesus de Nazaré. Por que será que ele não escreveu Ser Cristão, mas escreveu Ser Espírita, pensava eu. Quando o meu quarto ficou numa tonalidade clara, diferente, como eu nunca havia visto antes, e eu senti uma presença, eu não vi, mas eu senti uma presença espiritual muito benévola. E aí eu comecei a escrever, escrevi na mesma hora e mostrei para ela Ser Cristão para terminar o capítulo. Será que fui eu? Ou será que foi Eurípides? Ser cristão é ter bondade, é fazer a caridade, sendo assim benevolente, é viver com alegria toda hora, todo dia, despretensiosamente. É a si mesmo negar e sua cruz carregar como Jesus carregou e assim seguir seus passos, sem desânimo, sem cansaços, priorizando o amor. É buscar o reino de Deus, combatendo o próprio eu para ser um vencedor e buscar sempre a Jesus para se iluminar com a luz que vem do Cristo Senhor. Ser cristão é perdoar quando o seu irmão errar, porque isso é indulgência. É se autoconhecer e dessa forma combater toda a sua má tendência. Ser cristão é ser clemente, é estar sempre presente, estendendo a sua mão. Ser cristão é tudo isto, é fazer nascer o Cristo dentro do seu coração. Aquele homem era assim. Ele amava por amar, ajudava a levantar o caído, tinha sempre uma palavra amiga, um sorriso aberto, dava conselhos, vivia sempre feliz, no alto astral. Ele era desse jeito, um homem santo. Qual era a religião dele? Não importa. Isso não tem a menor importância. Religiões são caminhos. Mas aquele homem era assim. Ele era tão bom que diziam, quando ele morrer vai para o céu. Não é assim que a gente fala das pessoas boas? Não é que ele morreu mesmo? E foi para o céu. Na época, o céu tinha uma fila incrível. Lá um balcão e uma ancha atendendo. Parecia a fila do INSS. Ele ficou ali na fila com o seu jeito aberto, com o seu jeito alegre, agradando as pessoas, que era o jeitão dele. Quando chegou na hora de ser atendido, a anja perguntou o nome dele. Quando ele declinou o nome, ela não achou o nome na ficha. Chamou São Pedro. São Pedro olhou, procurou, não achou e disse para ele: seu lugar não é aqui. Seu nome não consta. E onde é meu lugar? Perguntou ele. Seu lugar é no inferno. Tá, e como é que eu faço para chegar lá? Porque ele ia ser o mesmo em qualquer lugar. Porque aquele era o jeito dele. Ele não se importava onde ele estivesse. Ele ia ser sempre o mesmo. E ele perguntou: aonde é o inferno? São Pedro disse: entra naquele elevador, aperte a tecla inferno e desça. Quando a porta se abria, lá o seu lugar. Ele foi, assoviando um hino. Entrou no elevador, apertou a tecla inferno e desceu. Quando a porta se abriu lá embaixo, ele viu tantos choros e ranger de dentes, tanto sofrimento, que aquilo mexeu com as fibras mais íntimas do seu espírito. E ele entrou, saiu do elevador e começou a levantar o caído, a falar palavras amigas para um, a beijar, a abraçar o outro, a confortar aquele outro que sofria. E o diabo olhou para ele com um olhar torto. Não estava gostando do que estava vendo. Meus amigos, uma semana. Só demorou uma semana e o diabo pegou pela mão, o levou para o elevador, apertou a tecla céu e subiu. Chegou lá, chamou São Pedro e disse: Pedro, o lugar desse homem é aqui, não é lá não. Pedro perguntou por quê, e o diabo disse: ele chegou lá como quem não quer nada, abraçando, beijando, dando conselho, levantando o caído. Agora está todo mundo fazendo isso lá. Lá não é lugar disso, o lugar disso é aqui. O lugar deste homem é aqui. Meus amados, que possamos viver assim. Que um dia vamos desencarnar, inexorável,
E se formos mandados para uma região de sofrimento por causa de alguma anja descuidada, porque na época o céu não era informatizado, era tudo na mão, que o líder daquela região nos pegue pelo braço e nos leve para o nosso lugar de merecimento. Meus amados, que os ventos da prosperidade sempre assoprem tuas costas, te impulsionando avante. Que o sol da felicidade, da liberdade sempre brilhe em seu rosto, iluminando seus passos e levando luz e alegria de viver a sua vida, às vezes difícil. Que uma chuva de bênçãos sempre caia sobre sua cabeça e até nos encontrarmos de novo. Que Deus o tenha e que Deus a tenha, tranquilos e suaves na palma de sua mão. Muito obrigado. Então vamos, neste momento, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a nossa querida irmã Cheiro de Flor e toda a sua tribo. Agradecemos o palestrante de hoje por todos os ensinamentos que nos trouxe, que possamos colocar em prática em nosso dia a dia, que possamos usar todo esse ensinamento com as pessoas mais próximas de nós. E com a prece do Mestre Jesus, vamos dar por encerrado o trabalho dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja, graças a Deus.